Não acredito que o Brasil tenha uma culinária tão deliciosa, disse Sophia Miller, a blogueira gastronômica canadense, enquanto as lágrimas escorriam. Nos últimos 13 anos, ela estivera profundamente viciada na culinária chinesa, visitando a China inúmeras vezes em busca do máximo de mala, picante e entorpecente, e do autêntico vinho de arroz. Constantemente, ela ouvia dos chineses: a comida brasileira é ruim, o Brasil é um lugar sujo e os brasileiros são frios. Acreditando nessas palavras, Sophia não tinha interesse nenhum no Brasil. Seu marido David, que detestava a culinária asiática, dizia que não queria ir à Ásia uma segunda vez. No entanto, a convite de uma brasileira que encontraram na China, o casal relutantemente visitou o Brasil. A princípio, ambos estavam totalmente a contragosto. Mas, no momento em que provaram um certo prato brasileiro, tudo mudou. O prato parecia feio, até parecia estragado, mas no instante em que o comeu, a vida de Sophia deu uma volta de 180 graus. Vamos mergulhar na história. Sophia Miller é uma blogueira gastronômica que mora no Canadá. Sua maior paixão é o picante extremo e o álcool. Para ela, o mala picante entorpecente é a essência da culinária. O nível de picante comum não a satisfaz, ela sempre busca ultrapassar os limites da pimenta. Foi quando ela descobriu a culinária chinesa. Hot Pot de Sichuan, Mapo Tofu, Gonbon Jijin, todos eram um mundo extremamente picante que ela procurava. Além disso, ela se viciou no vinho de arroz chinês. Quando a boca, estimulada pelo picante, era lavada pelo vinho de arroz levemente adocicado, o picante era neutralizado na medida certa, o que era extremamente confortável. Embora pudesse comprar vinho de arroz no Canadá, as opções eram limitadas. Por isso, ela começou a viajar frequentemente para a China em busca da autêntica culinária mala e do vinho de arroz. Quando se deu conta, já estava viajando pela China há quase 13 anos. Os chineses são conhecidos pela sua profunda cultura alcoólica e seu consumo anual de álcool é impressionante. Sophia desenvolveu um afeto especial pela China, que possui essa cultura alimentar. Sempre que pensava em viajar, em 8 de 10 vezes, ela escolhia a China. Seu marido David, no entanto, tinha uma opinião completamente diferente. Ele odiava comida picante e tinha uma impressão negativa dos países asiáticos, incluindo a China. As ruas da China são sujas e as pessoas são hostis. A comida é só picante, não tem personalidade e enjoa rápido. Para ser sincero, não odeio só a China, mas outros países asiáticos também. Da próxima vez, a viagem será, com certeza, para fora da Ásia, David disse francamente. A aversão de David pela Ásia estava relacionada às suas múltiplas viagens à China com Sophia. Essas viagens eram apenas lembranças dolorosas de comer pimenta, o que esgotava ainda mais seu corpo. Toda vez que ia para a Ásia tinha que comer coisas picantes, e com o tempo ele desenvolveu o preconceito de que a Ásia só tem comida picante. Além disso, Sophia também tinha um forte preconceito contra o Brasil. Isso porque durante suas inúmeras viagens à China, ela ouvia constantemente comentários maldosos sobre o Brasil e os brasileiros dos locais. A comida brasileira é horrível, as cidades do Brasil são sujas, não há nada de especial, os brasileiros são frios e mal educados, o Brasil é ingrato e tenta se afastar dos chineses. Ouvindo tais palavras de tantos chineses, não era de se admirar que ela tivesse acreditado. Sophia, que nunca havia visitado o Brasil, começou a odiá-lo baseada apenas em conceitos preconcebidos. Além disso, o Brasil não parecia ter pratos extremamente picantes como a China, e para ela, que amava o picante, não havia motivo para ir. A culinária chinesa é a melhor do mundo, Sophia estava convicta disso. Para o casal, a diversão de viajar estava na comida, mas David estava entediado com a comida asiática, e Sophia estava obcecada pelo picante, mas David sofria com isso toda vez. O encontro que mudaria o destino dos dois estava esperando por eles na China, um encontro que mais tarde subverteria fundamentalmente os valores de ambos. Um dia, Sophia estava na China desfrutando de uma turnê gastronômica de rua. Ela estava provando uma variedade de comidas de rua mala, perambulando com vinho de arroz na mão. No entanto, quando se deu conta, ela estava perdida em um beco desconhecido.
Ela tentou voltar por onde veio em pânico, mas não tinha ideia de como havia chegado ali. Para piorar, ela se separou do marido, David. Ela pegou seu smartphone, mas a bateria havia acabado. Sofia estava sem saber o que fazer. Foi quando uma mulher se aproximou. Sofia, com um fio de esperança, se adiantou para perguntar: "Com licença, você viu um estrangeiro branco por aqui?" A mulher sorriu gentilmente e respondeu: "Ele está perto da cafeteria, a uns 200 metros daqui." Sofia suspirou de alívio. A mulher continuou: "Quer que eu a leve até lá?" Enquanto Sofia ainda estava surpresa, a mulher já havia começado a andar. Sofia pensou: para uma chinesa, ela é bem simpática. No entanto, durante a conversa, ela descobriu que a mulher não era chinesa. "Na verdade, sou brasileira", disse a mulher, que se identificou como Júlia. Ela trabalhava em uma empresa de comércio exterior e vinha frequentemente à China a trabalho. O humor de Sofia ficou complexo. Ao ouvir que ela era brasileira, as palavras frio, mal educado, e outros termos que ela havia escutado dos chineses vieram à sua mente. No entanto, Júlia, à sua frente, era uma pessoa muito gentil e acolhedora. Guiada por Júlia, ela se reuniu com David com sucesso. Sofia agradeceu a Júlia e a convidou para comer comida de rua. Eles levaram Júlia a um restaurante popular que adoravam. Os três comeram lagostins mala e beberam vinho de arroz, conversando sobre tudo e mais um pouco. Júlia estava muito familiarizada com a área e lhes deu algumas sugestões de restaurantes. Enquanto conversavam, descobriram que tinham muita afinidade e após 30 minutos, sua relação já era como a de amigas. Sofia contou a Júlia que era prisioneira da culinária mala e do vinho de arroz, e que viajava frequentemente para a China para saboreá-los. Júlia, ao ouvir isso, disse: "Eu levarei vocês a um restaurante que eu recomendo." Júlia os levou a um pequeno restaurante que ela chamou de Cantinho Secreto. Embora não fosse um lugar famoso, todos os pratos servidos eram exatamente do agrado de Sofia. Além disso, Júlia recomendou alguns pratos chineses não picantes. David parecia muito satisfeito com esses pratos. Sofia apenas desfrutava da deliciosa comida e do vinho de arroz, imersa em felicidade, enquanto conversava alegremente com Júlia. Os tópicos variavam desde países visitados e memórias com os locais até comida deliciosa. Sofia disse a Júlia que estava profundamente atraída pela culinária chinesa e repetia suas viagens gastronômicas à China para saborear a comida. Júlia, com um toque de inveja, disse: "Conheço bem a China, mas ainda não viajei para outros países, então conversar com vocês canadenses é novidade para mim." O trio desfrutou de um momento agradável. Nesse momento, Júlia perguntou seriamente: "Sofia, você viajou para muitos países e parece gostar muito da Ásia. Por que você não visita o Brasil?" Ao ouvir a pergunta, Sofia hesitou. Sofia pensou se deveria responder honestamente. Se falasse mal do Brasil para Júlia, poderia magoá-la. Então, Sofia respondeu de forma evasiva, dizendo que ouvi dizer que a comida brasileira tem um sabor muito suave, o que pode não agradar a alguém que gosta de sabores fortes como eu. Além disso, estou muito viciada na China, então nunca considerei muito o Brasil. E também ouvi dizer que o Brasil causa muitos problemas políticos. Júlia ouviu em silêncio as palavras de Sofia e em seguida propôs gentilmente: "Então, por que vocês não vêm ao Brasil para experimentar por si mesmos? Há muitas coisas que só se pode saber vivenciando-as." Sofia ficou confusa por um momento, mas Júlia continuou: "É verdade que alguns pratos brasileiros têm um sabor mais suave, mas nem todos são assim. Com certeza há pratos como comidas apimentadas e bebidas alcoólicas, que Sofia adoraria." Um toque de tristeza surgiu no rosto de Júlia. Muitos chineses dizem que odeiam o Brasil, mas, na verdade, muitos deles nunca tiveram contato com brasileiros e falam apenas por impressões. Se vocês vierem ao Brasil, eu os levarei para conhecer todos os tipos de lugares. Ao ouvir isso, Sofia ficou confusa. O que os chineses diziam e o que Júlia dizia se contradiziam. Ao mesmo tempo, ela pensou que se fosse ao Brasil, talvez encontrasse a resposta. Sofia olhou para David. Um olhar de surpresa apareceu em seu rosto.
Não quero ir para a Ásia de novo, David disse honestamente. No entanto, Júlia sorriu e disse, é exatamente por serem pessoas como o senhor David que eu quero que vocês provem a culinária brasileira. Há muitos pratos não picantes que o senhor com certeza vai gostar. David estava cético, mas se Sofia decidisse ir, ele teria que acompanhá-la. Ele não podia deixar a esposa ir sozinha para o país. No final, os dois decidiram ir para o Brasil. Júlia trocou informações de contato com eles alegremente. Quando vierem ao Brasil, liguem para mim. Eu os esperarei no aeroporto de Guarulhos, disse Júlia com um sorriso. No coração de Sofia, a expectativa e a incerteza se misturavam. As avaliações negativas que ela havia escutado dos chineses sobre o Brasil eram verdadeiras? Ou, como Júlia havia dito, a realidade era outra? A resposta só seria conhecida indo ao Brasil. David também tinha uma expressão complexa. E se for tudo comida apimentada de novo? Ele murmurou. Mas Sofia disse, Júlia disse que também há pratos não picantes. Além disso, precisamos verificar com nossos próprios olhos. Como blogueira gastronômica, é errado julgar apenas com base em conceitos preconcebidos. Sofia falou como se estivesse tentando se convencer, mas, na verdade, ela também estava cheia de incerteza. E se ela fosse ao Brasil e se decepcionasse? E se fosse realmente um lugar chato, como os chineses diziam? Tais preocupações passavam por sua mente. No entanto, a gentileza e a honestidade de Júlia tocaram o coração de Sofia. Talvez o Brasil seja diferente do que eu imagino. Sofia começou a nutrir essa pequena expectativa. Assim, a viagem do casal ao Brasil foi decidida, foi o começo de algo que mudaria drasticamente a vida de ambos. O dia da viagem se aproximava. Sofia e Júlia se comunicaram por e-mail e telefone várias vezes para ajustar o itinerário. Júlia disse que sua família morava no Nordeste ou Minas Gerais, então ela os levaria para conhecer Salvador ou Ouro Preto. Na véspera da partida, Sofia pesquisou informações sobre o Brasil na internet. No entanto, os resultados da pesquisa eram apenas artigos escritos por chineses que criticavam o Brasil. A comida brasileira não passa de lanche sem gosto, os brasileiros são falsos e frios, os chineses são muito melhores. Toda vez que lia tais artigos, a incerteza de Sofia se intensificava. Talvez fosse melhor não ir, esse pensamento passou por sua mente. David também nutria a mesma incerteza. Será que serei forçado a comer pimenta de novo? Terei que ver aquelas ruas sujas da Ásia de novo? Ele estava arrumando a mala de má vontade. No dia em que chegaram ao aeroporto de Guarulhos, eles se dirigiram ao ponto de encontro e viram Júlia acenando a cerca de 30 metros de distância. Júlia os recebeu com um sorriso. Bem-vindos ao Brasil. Hoje eu levarei vocês para conhecer Salvador ou Ouro Preto. Ponto. Eles entraram no carro particular de Júlia, e ela foi guiando e fazendo o tour. David estava sentado no banco de trás. E não parecia muito feliz. Embora tentasse demonstrar interesse, parecia forçado, e uma expressão melancólica surgia em seu rosto involuntariamente. Sofia também não estava tão animada. Mas ela disse a si mesma, se não aproveitar, será um desperdício. Pensando nisso, ela olhou pela janela do carro e, sem perceber, o tempo passou. Acabavam de passar por uma fileira de arranha-céus e logo entraram em uma área cheia de arquitetura tradicional brasileira. Mesmo em comparação com a China, que também era um país distante, o contraste era muito nítido. Ela não se cansava e, embora a paisagem fosse um pouco incongruente, de alguma forma era maravilhosamente harmoniosa. Quando Sofia viajava na China, ela ouviu dizer que o Brasil era um lugar rural e simples, mas na verdade era muito mais moderno do que ela imaginava. Os edifícios se integravam à paisagem, fazendo-a sentir como se estivesse apreciando uma pintura. Ela olhou para o relógio e percebeu que havia se passado 1 hora desde que haviam começado a dirigir. Em seguida, ela olhou para o marido no banco de trás, pensando que ele estaria entediado a ponto de dormir. Para sua surpresa, ele estava olhando fixamente para a paisagem pela janela com os olhos brilhando. Ele parecia uma pessoa completamente diferente da sua expressão anterior de desânimo.
Ele estava muito entusiasmado. Sofia ficou muito surpresa por seu marido, que odiava a Ásia, estar tão absorvido pela paisagem brasileira. No entanto, Sofia ainda estava cautelosa. Uma paisagem bonita não significa nada. O problema é se a comida é boa ou não, e se a comida brasileira é horrível, como dizem os chineses. Sofia nutria essa incerteza. Júlia disse: estamos quase chegando ao restaurante brasileiro que eu recomendo. Há um prato perfeito para Sofia lá. A expressão de Sofia era complexa. Existe mesmo um prato para mim? Como eu, que amo comida mala, poderia gostar da comida brasileira de sabor suave? Com tais dúvidas, Sofia esperou a chegada ao restaurante. Logo, eles chegaram ao restaurante brasileiro que Júlia tanto elogiava. Ao entrar na loja, os funcionários os cumprimentaram calorosamente e os guiaram até a mesa. Os funcionários sorriam e eram amigáveis, completamente o oposto da imagem dos brasileiros que Sofia costumava ouvir na China. Eles eram educados, e o nível de hospitalidade era o mais alto. Sofia arregalou os olhos de surpresa. Então ela virou a cabeça e olhou para o marido, percebendo que ele também estava surpreso, boquiaberto. Não era de admirar, pois os dois nunca haviam recebido um serviço tão atencioso em suas vidas. Guiados pelo funcionário, eles caminharam para dentro, e a decoração da loja também atraiu sua atenção. Papéis de parede coloridos, mas sóbrios, e várias decorações chamavam a atenção. Dizem que a sensação na época era de estar em um museu de arte. A loja estava cheia de truques para agradar os clientes e estava impecavelmente limpa, com ar fresco. A impressão do casal Sofia sobre o Brasil foi completamente subvertida para melhor. Antes disso, as áreas de restaurantes dos países para onde o casal viajava sempre estavam mal cuidadas e bagunçadas. As mesas estavam pegajosas, e havia ossos ou caldo de sopa espalhados no chão. Embora o sabor da comida fosse satisfatório, considerando a limpeza e a atmosfera, era apenas de terceira categoria. No entanto, na época eles pensavam que isso era natural, então não tinham uma impressão negativa especial. No entanto, com o restaurante brasileiro como comparação, os dois finalmente perceberam a realidade. No assento para onde Sofia e David foram guiados, havia 3 pares de talheres. Eles já haviam visto hachis na China, então sabiam o que eram, mas os talheres do Brasil pareciam um pouco diferentes. Os hachis da China eram longos, mas os talheres brasileiros eram bem feitos e confortáveis de segurar. Além disso, havia colheres e garfos ao lado dos talheres. Júlia havia pedido ao restaurante que os preparasse especialmente em consideração por serem canadenses. Os dois haviam aprendido um pouco sobre a cultura brasileira antes de vir e sentiram profundamente o calor humano que costumavam ouvir. Assim, Sofia, que recebeu hospitalidade de primeira classe, esperava ansiosamente por pratos maravilhosos. No entanto, os pratos servidos traíram muito suas expectativas. O serviço dos funcionários era impecável, mas o prato servido era um pouco nojento. A cachaça era aceitável, mas quando viu o prato servido em um pequeno pires, chamado petisco, ela ficou muito surpresa. A comida marrom avermelhada no pires parecia enrugada e de forma alguma parecia apetitosa. Não só isso. Ela nem parecia comida, mas algo estragado. Os dois ficaram muito chocados com a comida que não parecia comida. Eles pensaram, será que trouxeram algo que ia ser jogado fora? Enquanto pensavam nisso, Júlia estava prestes a colocar aquilo na boca. Sofia tentou impedi-la inconscientemente, mas era tarde demais. David estava petrificado com a boca aberta. Então Júlia sorriu e disse, isso é muito gostoso, por favor, experimentem. Acho que Sofia vai adorar. Mesmo ouvindo isso, Sofia ainda estava hesitante. No entanto, seria rude não usar os talheres na frente de Júlia, que havia se esforçado para levá-los para um tour. Sofia só pôde tentar provar. Ela espetou um pedaço com o garfo e sentiu que era algo fermentado. Então ela cheirou cautelosamente. Ela sentiu um cheiro parecido com o vinho de arroz. A comida é algo misterioso. Se o aroma estiver de acordo com o seu gosto, parece que é delicioso.
Sofia estava cautelosa, pensando que aquilo definitivamente não era comestível, mas decidiu dar uma mordida. Em seguida, ela colocou um pedaço na boca, e um aroma rico se espalhou. Ela, que amava vinho de arroz, imediatamente se tornou prisioneira daquele alimento. Ela colocou um pedaço após o outro na boca e em um piscar de olhos acabou. O marido não parecia ter gostado muito, então ela comeu a porção dele também. Ela ficou tão comovida com o sabor que quis levar aquilo como lembrança para o Canadá. Mais tarde, ela perguntou a Júlia sobre a origem daquele alimento. Júlia explicou detalhadamente: isso se chama feijão tropeiro, ou machixe ou jiló. É um petisco feito com feijão, farinha e bacon, preparado com tempo e esforço. A técnica de cozimento e o uso de ingredientes simples e secos realça o sabor. É diferente do picante chinês, mas tem um sabor que agrada a quem aprecia a profundidade da fermentação. Ao ouvir isso, Sofia finalmente entendeu por que o sabor daquele prato brasileiro era tão profundo. Ela também entendeu por que Júlia havia recomendado aquele prato para ela. Sofia ficou emocionada a ponto de chorar. O Brasil tem uma comida tão deliciosa? A afirmação de que a comida brasileira é ruim, que ela havia escutado dos chineses era falsa? Sua mente estava em grande agitação. Depois de comer o feijão tropeiro, a mesa estava cheia de outros pratos. Arroz branco em uma tigela, sopa clara, peixe cozido no vapor, ou muqueca capixaba, etc. Ao lado do peixe cozido no vapor, havia algum tipo de vegetal em molho. Embora não parecesse ter um sabor forte, Júlia disse com confiança que este prato o Sr. David definitivamente deve provar. Em seguida, Júlia demonstrou e ensinou-lhes como comer. Era um peixe da costa, ou badejo, ensopado. Ela separou a carne do peixe com os talheres e um aroma fresco subiu. Embora fosse peixe, não tinha cheiro de peixe. Sofia tinha certeza de que seria delicioso antes mesmo de comer. Então, Sofia também pegou a carne do peixe e a colocou na boca com o garfo. A doçura natural do ingrediente, o salgado na medida certa e o aroma suave a surpreenderam. Além disso, havia um leve toque de cachaça, ou azeite de dendê. Ela imediatamente se tornou uma fã leal daquele prato. David também gostou muito do peixe ensopado e estava comendo com prazer. De acordo com Júlia, cozinhar no vapor ou ensopar lentamente é um método de cozimento muito importante na culinária brasileira, que maximiza o sabor original dos ingredientes. Assim como o feijão tropeiro, eles usam a fermentação ou cozimento simples para realçar o sabor da comida. Isso abriu os olhos de Sofia, que amava comida. Depois disso, eles esqueceram o tempo e desfrutaram ao máximo da culinária brasileira. O sabor geral da culinária brasileira é mais equilibrado. Isso é feito para destacar o sabor dos ingredientes. Se os ingredientes frescos forem temperados demais, os temperos encobrirão o sabor original dos ingredientes. A culinária brasileira preserva o sabor dos ingredientes e, mesmo que o sabor seja suave, é muito bom com arroz. Um prato chamado vatapá, ou galinhada, também era delicioso e a combinação com arroz era perfeita. Ao colocá-lo na boca, um aroma delicioso se espalhou. O aroma subia pelo nariz e o sabor se intensificava a cada mastigação. Sofia experimentou a profundidade da culinária brasileira. David, que não tinha interesse nenhum na culinária asiática, também elogiou o vatapá. Embora o feijão tropeiro não fosse do seu agrado. Ele parecia estar saboreando o vatapá deliciosamente, como se não fosse a primeira vez que o comesse. David era uma pessoa honesta e não mentia, então Sofia tinha certeza de que não era apenas cortesia. Assim, os dois terminaram a refeição. Em seguida, eles começaram a saborear o álcool. Ao beber a cachaça, o sabor era forte e puro, perfeito como bebida pós-refeição. Os propósitos de viajar para um país estrangeiro são variados, mas para muitos, o maior prazer é, sem dúvida, a comida ou viajar para comer. Essa afirmação não está errada. Sofia, que estava viciada em viajar para a China, acreditava que o picante era a única delícia da culinária. Ela tinha o preconceito de que comida não picante não pode ser boa, mas essa ideia foi completamente destruída ao conhecer a culinária brasileira.
O que mais a surpreendeu foi que David, que odiava a comida asiática, elogiou a comida brasileira. Sofia disse a Júlia que se tornou uma fã leal da culinária brasileira. Júlia disse: a culinária brasileira é muito diversificada, então você com certeza encontrará pratos que gosta. Mesmo que seja o mesmo prato, a maneira de fazê-lo difere de região para região, e é divertido comparar e comer. O Brasil, cercado pelo mar, tem uma pesca desenvolvida, e peixes frescos podem ser comidos crus. Ao ouvir isso, Sofia quis se aprofundar ainda mais. Para ela, que amava comida, isso poderia se tornar o melhor passatempo. Além da culinária brasileira, ela também sentiu o encanto do caráter nacional brasileiro. Os brasileiros são gentis, educados, atenciosos com os outros e evitam causar desconforto. Além disso, ela descobriu mais tarde que a razão pela qual os brasileiros são gentis é para facilitar a comunicação com os outros. Disse que a primeira impressão é importante nos relacionamentos interpessoais, e o quão boa impressão se deixa aqui mudará muito o relacionamento futuro. Por exemplo, se os funcionários de um restaurante forem gentis com os clientes podem se sentir bem e se tornar clientes habituais da loja. Por outro lado, se a atitude for ruim no primeiro encontro, e o cliente for considerado um cliente indesejado, o restaurante provavelmente não o tratará com hospitalidade. Em outras palavras, se as pessoas estiverem satisfeitas com a comida e as pessoas, elas se apaixonarão pelo lugar. David também disse que sua viagem ao Brasil fez com que todos os seus preconceitos contra o Brasil desaparecessem. Antes de vir para o Brasil, ele pensava que os brasileiros eram frios e os chineses eram gentis, mas na verdade era o oposto. Ele entendeu agora que muitos chineses recebem uma educação política específica desde jovens, e por isso, são influenciados e têm preconceitos contra o Brasil. Essa emoção negativa está profundamente enraizada. Quando os chineses falam sobre o Brasil, jovens e velhos falam apenas palavras depreciativas. Em outras palavras, eles espalham mentiras por ciúmes do Brasil e por posição política. Talvez, no fundo, eles realmente pensem que o Brasil é superior em alguns aspectos, e é por isso que sentem ciúmes e hostilidade. De qualquer forma, após esta viagem ao Brasil, Sofia e David